não verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. E, se ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas em vossa mão. E a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, pode se assentar. Queridos irmãos, o texto qual nós lemos é um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, mas é um texto que particularmente ele mexe muito comigo. É um texto que nos ensina. Quando nós olhamos para o capítulo de número 13, depois da morte de Acasias, Jorão, filho de Acabe, de Jezabel, ele vai assumir o reinado de Samaria. É bem verdade que, assumindo o reinado de Samaria, no seu primeiro ano, ele é um rei inexperiente. Por ser um rei inexperiente, o rei Mesa, o rei de Moabe, ele vê uma oportunidade essa de parar de pagar tributos do acordo que tinha com Acabe, aproveitando também que Acabe já é morto, e aproveitando a ocasião, ele levanta contra Jorão uma peleja. A Bíblia nos diz que Jorão então sai de Samaria, vai até Josafá, e quando chega em Judá, ele convida Josafá, ele faz uma aliança com Josafá. Se Jorão está no seu primeiro ano de reinado, Josafá aqui já é um rei que está reinando 20 anos. Ele então convida um rei experiente para poder descer com ele para essa peleja. Josafá sem titubear, Josafá sem fazer nenhum tipo de questionamento, Josafá então faz uma aliança e decide descer com ele para essa guerra. Pergunta para ele, qual é o caminho que nós vamos? E Jorão diz, vamos descer pelo caminho do deserto. Passando pelo caminho do deserto, eles vão encontrar o rei de Edom, e os 3 reis vão fazer uma aliança. Estão descendo, e quando estão descendo agora, eles vão começar a padecer no meio dessa caminhada. Vão estar no deserto, e no deserto não se prepararam, estão sem água para os guerreiros, sem água para os animais, e estão perecendo. Quando eles começam a perecer, a Bíblia diz então que Jorão começa a murmurar, Jorão começa a reclamar, e o texto sagrado diz que Jorão diz, Deus trouxe esses 3 reis, e nos colocou aqui nesse deserto, para que pudéssemos perecer. É interessante nós entendermos algumas coisas aqui. Primeiro, a inexperiência de Jorão, fez que ele não consultasse a Deus, para que pudesse ir a essa peleja. Se a inexperiência de Jorão fez que ele não procurasse a orientação de Deus, a experiência de Josafá também fez que eles não consultassem a Deus. Se aqui tem um inexperiente, aqui também tem quem é experiente, mas nem aquele que tem pouca experiência consulta, e nem aquele que já tem muito tempo e tem muita experiência não consulta. E por não consultarem a Deus, eles estão padecendo no deserto. E é interessante que Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Jorão está atribuindo todo o seu fracasso. Jorão está atribuindo toda aquela luta, toda aquela prova, toda aquela falta de água, como que se Deus estivesse penalizando eles, como que se Deus levasse eles até ali e deixasse eles perecer. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Deus não mandou eles irem. Deus não disse, vão para a peleja, se levantem, vou estar com vocês. E eles muito menos foram orar e perguntarem para Deus que se de fato era para eles ir. E por não consultar a Deus, por não orar, por não pedir para Deus uma orientação, eles estão perecendo. E isso não é diferente nos nossos dias conosco. Por quê? Porque muitas situações da vida, principalmente momentos de fracasso no meio da nossa caminhada, nós às vezes questionamos a Deus porque estamos enfrentando tal coisa. Mas nem tudo mediante a nossa caminhada e decisões que vamos tomar, nós colocamos Deus a par. Nós temos uma mania de querer fazer as coisas até de uma forma precipitada, e por agir às vezes de uma forma precipitada, tomar algumas decisões sem colocar Deus na frente, quando começa a ocasionar algumas derrotas, alguns fracassos, nós atribuímos como que se Deus estivesse nos penalizando. Deixa eu dizer algo para você aqui.
Se você não consultou a Deus, se você não orou para Deus, se você não perguntou se Deus estava no negócio, se você disse Deus é para ir ou não é para ir, se as coisas dão errado, que culpa tem Deus no seu fracasso? O grande problema hoje é que a gente vai tomando decisão à torta à direita e vai deixando Deus de lado. Mas quando as coisas começam a ficar ruim, nós atribuímos como se Deus estivesse nos culpando. Deus não tem nada a ver com as suas decisões erradas. Quer ter sucesso na tua caminhada? Quer ter sucesso, aleluia, no meio do seu casamento? Quer ter sucesso na tua empresa? Quer ter sucesso nas suas decisões? Vai buscar orientação de Deus. Vai orar. Vai falar com Ele. Deus ainda orienta o seu povo. Deus ainda responde oração. Deus ainda usa os seus profetas. Deus ainda fala através da sua palavra. Esses três estão murmurando, principalmente Jorão, o inexperiente. Deus está fazendo nos perecer, mas agora o experiente, porque o inexperiente murmurar, tudo bem. Agora o inexperiente, e graças a Deus por isso, até tarde demais vai dizer, eu sei qual é o problema. Qual? Nós não falamos com Deus, nós não consultamos a Deus, nós precisamos da direção de Deus. Aí é onde Josafá vai dizer, tem algum profeta por aqui? Aí vão dizer assim, o profeta Eliseu, filho de Safate, servo de Elias, servia Elias, era servo, agora a palavra de Deus está com ele. Aí eles vão olhar um para o outro e Josafá vai dizer, agora eu sei o que nós devemos fazer. Se nós erramos no começo, não vamos continuar errando toda a trajetória, mesmo que tarde, vamos ver o que Deus tem para nós, vamos ver se Deus tem misericórdia de nós. Desçamos para a casa do profeta e veremos o que Deus tem reservado para nós. Note que interessante, diz que a palavra de Deus está com ele. Com quem? Com quem é servo. Sempre com quem é servo, Deus tem uma palavra. A palavra de Deus está sempre com quem serve, não com quem acha que é Senhor, mas quem serve. Aí ele vai dizer, vamos descer para onde? Porque hoje a tendência é subir, e poucos querem descer, mas Deus ainda está esperando alguém descer para orientar. É como se dissesse, desce que eu oriento, desce que eu falo, desce que eu ouço, desce que eu mostro o caminho. Quer ter sucesso nessa caminhada, desce. Quer ter sucesso nessa caminhada, desce. Porque quando você desce, Deus fala. Quando você desce, Deus se revela. Quando você desce, Deus aparece. Desce para a casa do profeta. A casa do profeta aqui representa a igreja, representa a casa de Deus. Eu não estou dizendo, orientando você para dizer, não, no momento de dificuldade, vai na casa da profeta Mariquinha. Não estou dizendo isso. No momento de dificuldade, vai lá na casa do irmão que pula, dá 3 cambalhotas, e diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não diz nada. Eu não estou falando dessa qualidade de profeta. Eu estou falando que quando você quer uma orientação de Deus, vem para a consagração, vem para a oração. Quando você quer uma orientação de Deus, vem para o culto da palavra, vem para o culto de ensino, vem ver o que Deus tem através da vida do homem de Deus. Porque quando a palavra está aberta e está sendo ministrada, Deus está nos orientando na casa. Você desceu, você veio e você está sendo orientado. Desça para a casa do profeta. Ainda tem homem de Deus, essa casa tem homem de Deus. Aqui tem um pastor presidente que é homem de Deus, priva pela palavra, é exigente pela exposição da palavra. Ainda existe homem de Deus, obreiro de Deus nesse campo. Deus ainda tem palavra de orientação para o teu povo através do Espírito Santo. Vamos descer para a casa do profeta. E eles vão descer. E quando eles estão descendo, e eu estou encurtando, e quando eles estão descendo, eles vão descer a casa do profeta e vão se encontrar com o profeta. E o primeiro que vai ter contato é Jorão. E quando o Jorão vai ter o contato, diz a Bíblia, que o profeta olha para ele e diz assim, o que eu tenho contigo? O que tu vieste fazer aqui? Ele disse, pastor Alfredo, vá procurar os profetas do teu pai. Em outras palavras, você não quer ouvir uma direção de Deus. Você e a sua família sempre compraram profetas para falar aquilo que vocês queriam ouvir. Mas aqui você não compra. Aqui eu não falo o que você quer ouvir. Aqui eu falo o que Deus manda. Olha que interessante isso aqui.
Não adianta vir bater aqui esperando que eu vou trazer palavra que vai adoçar você, ele está dizendo. Eu vou trazer a palavra que Deus mandar. O grande problema de hoje, que muitas pessoas estão perecendo, porque de vez em viver a verdadeira palavra, ou de fato, ficar debaixo da dispensação de Deus, e esperar se Deus quer usar ou falar, fica forçando alguns a falar algumas coisas. Aí tem uns, para não perder o título de profeta, vão falar até o que você quer ouvir. E muitas das vezes, você sabendo que aquilo que você ouviu não é uma realidade, porque você não vive aquilo que condiz o que estão dizendo, e tem muitos que acreditam naquilo. Outro dia, conversando com uma profeta de muito tempo, ela é muito conhecida, não vou expor o nome, e eu falei, todo culto Deus tem uma profecia? Todo culto Deus tem um assim diz o Senhor, através da sua boca? E ela disse, o dia que não tem, eu profetizo do mesmo jeito. Fica com a palavra que é melhor. Mas Deus ainda usa. Entre os 9 dons do Espírito, tem o dom de profecia. Se Deus quiser usar, você não precisa correr atrás de ninguém. Deus vai até você e fala. Muita gente frustrada. Tem muita gente que abandonou a fé. Deixou de servir a Deus, irmão cristiano, porque ouviu coisa que não foi Deus que falou, não aconteceu, e joga agora a culpa em Deus. Mas agora aqui eles estão indo diante de um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. E ele olha e diz assim, você nunca teve compromisso, eu nem tenho nada contigo. De repente ele vê Josafá, olha que interessante isso aqui. E quando ele vê Josafá, ele diz assim, olha, se eu não respeitasse a presença de Josafá, que é homem de Deus, eu nem olharia para a tua face, eu nem falaria contigo. Aqui eu aprendo outra coisa maravilhosa. O que? Vale a pena ser crente, vale a pena ser homem de Deus, vale a pena servir Deus com fidelidade. Servir a Deus com fidelidade ainda faz toda a diferença. Porque se você é um homem de Deus na tua casa, se você é uma mulher de Deus na tua casa, essa casa está de pé porque você está lá. Porque enquanto existir homem de Deus e mulher de Deus, o inimigo pode tentar o que quiser tentar, que não vai dar certo, porque tem um homem de Deus e uma mulher de Deus lá. Talvez só tenha você crente na sua casa, às vezes só tem você que serve a Deus na tua casa. Mas se você serve a Deus com fidelidade e só tem você lá, Deus está guardando aquela casa por você. Se aquela casa ainda não caiu, se o diabo não tragou e não ceifou, é porque Deus, aleluia, através da tua vida, tem feito a diferença naquele lugar. Vale a pena ser crente de verdade, vale a pena servir a Deus de verdade, vale a pena ainda pagar o preço. É interessante isso aqui. E eu entendo algo interessantíssimo para esses dias nossos. Diz um ditado, me diga com quem andas, te direi quem é. E é uma realidade. Anda com fofoqueiro para você ver. Quem anda com fofoqueiro vira fofoqueiro. Anda com contendeiro para você ver. Quem anda com contendeiro, contendeiro. Anda com caluniador para você ver. Andou com caluniador, vira caluniador. Anda com quem peca, vai pecar. Anda com quem erra, vai errar. Agora anda com quem ora. Anda com quem prega. Anda com quem jejua. Anda com quem busca. Anda com quem tem compromisso. Andar com o homem de Deus ainda faz toda a diferença. Ser homem de Deus na terra faz toda a diferença. E Deus está orientando. Sai de perto dessa companhia que não está agregando nada na tua vida. Sai de perto dessa companhia que está queimando o teu filme. Vai andar com o homem de Deus. Vai andar com mulher de Deus. Vai andar com quem ora. Vai andar com quem prega. Vai orar com quem serve. Que é isso que Deus quer fazer na tua vida. Se não respeitar, se eu não te ouvir, eu só vou te ouvir porque ele é homem de Deus. Olha aí, só ouviu porque ele estava lá. E aqui é interessante, porque eles chegam esperando uma orientação da palavra, e de priori, irmão Hilton, o profeta não tem uma palavra. E o profeta, para quebrar esse clima pesado do ambiente que tinha, e se tiver algum músico aqui, que meu horário já está quase dando, puder me ajudar, olha que interessante isso aqui. E para quebrar esse clima chato que havia ali, porque Deus não se manifesta em qualquer clima, Deus não se manifesta em qualquer ambiente, e para
para mudar esse ambiente, ele vai dizer assim, irmão Rodrigo: traz para mim um músico, traz para mim um tangedor, traz para mim alguém que adora. E diz a Bíblia que eles vão buscar o músico, eles vão buscar o tangedor. E quando eles buscam um músico, diz a Bíblia que o músico vai tocar, o músico vai começar a tocar o instrumento. E quando o músico vai começar a tocar o instrumento, eles vão começar a adorar o Senhor. E quando eles começam a adorar o Senhor, aquele ambiente começa a mudar. Quer mudar o ambiente nessa noite? Quem veio para adorar? Oh, aleluia! Sabe o que eu vejo hoje? Eu tenho pregado muito isso lá na igreja. É que muitas das vezes saímos de casa, irmão Hélio, como degustadores de culto, consumidores de culto. E nós não estamos aqui para consumir e nem para degustar nada. Primeiro, o culto não é para nós, o culto é para Ele. Presta atenção. Quando você faz algum convite para um amigo, para um parente, e aí de repente termina o culto, qual é a primeira pergunta que você faz para quem você convidou? Como foi o culto? Você gostou do culto? Mas o culto não foi para ele, o culto foi para Deus. Nós não temos que gostar como o culto está sendo direcionado, o culto está sendo oferecido para Ele. Eu não venho degustar, Júlio. Eu não venho dizer, eu não vou dar glória porque eu não gostei da palavra, eu não vou dar glória porque eu não gostei da direção, eu não vou dar glória porque eu não gostei, aleluia, e quem cantou, não. Você não tem que gostar de nada, quem tem que gostar é Ele. Você só vem oferecer. É por isso que às vezes o ambiente não muda. É porque você só chega querendo, você não chega oferecendo. Mas eu acredito que numa noite chuvosa como essa, depois de um dia cansativo de serviço, você chegou aqui para ser direcionado através da palavra. E enquanto Deus está falando com você, você veio também oferecer alguma coisa. Meu tempo já se foi, mas quem pode levantar a mão assim? Porque diz a Bíblia que quando o tangedor começa a tocar, eles começam a adorar. E quando eles vão adorando, o ambiente vai mudando. Você está sentindo que alguma coisa está mudando aqui essa noite? Somos nós que mudamos o ambiente. Somos nós que atraímos a presença do noivo para a noiva. Atraia ele para esse ambiente. Até no então eles não tinham falado nada, não tinha uma palavra na boca do profeta, apenas traz um tangedor e adora. Mas quando o povo começa a adorar, no meio da adoração, diz o capítulo de número 14, assim diz o Senhor. Foi no ambiente de adoração que o Senhor se manifestou. E agora o Senhor vai dar direção. É como se Deus estivesse ensinando eles, e também está nos ensinando. Primeira coisa, vai buscar orientação. Depois, vai adorar. E depois de descer, buscar orientação e adorar, Deus ele fala. E quando ele diz assim, diz o Senhor, ele vai dizer: cavem bastante covas nesse vale. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. Vento não se vê, vento se sente. Que a gente começaria, mas a gente dá uma pausa, numa próxima. Mas fica com isso, vento não se vê, vento se sente. Vocês não vão ver vento, vocês vão ver chuva. Em outras palavras, vocês vão olhar e vai parecer que não está acontecendo nada, mas eu vou mandar providência. Vou encher esse vale de água. E se vocês acham que isso é pouco, eu vou entregar esse inimigo em vossas mãos. Mas espera aí, interessante é isso aqui. Antes de fazer o milagre, condicionou ele em algumas coisas que eles tinham que fazer. Porque às vezes até quando recebemos uma profecia, a gente só pega a parte boa. Por exemplo, vou mudar a história da tua família, mas me busca. Você só está na parte da família, mas buscar. Não, faz a minha obra que eu vou fazer tal coisa. Você só está esperando tal coisa, mas fazer a obra.
Então condicionou. Vocês querem? O quê? Madrugada. Nós vamos dormir e esperar o Senhor mandar aqui a providência? Não. Vocês pegam uma pá, vão para o vale. E lá no vale vão cavar cova. Vão cavar poço. E eles estão cavando, irmão Luiz Pires. Aquele que cava um poço raso, pouca água. O que cava um poço fundo, muita água. Quanto mais cava, mais água vem. Eles estão cavando. Sabe o que falta? É a gente voltar a pegar a pá na mão e voltar a cavar. Eu me lembro, ministrando aqui hoje, veio uma recordação. Eu me lembro do primeiro batismo que foi feito lá na garagem, lá embaixo, quando as paredes estavam meio erguidas e só tinha um tanque batismal lá. O povo estava o dia inteiro na igreja, comendo arroz com frango depois. Mas sabe por que essa igreja chegou onde chegou? Porque alguém pegou uma pá e começou a cavar. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, mas você deixou a pá de lado. Deus está dizendo: pega a pá, volta a cavar, porque esse poço não vai ficar vazio, eu vou mandar água. E eles estão cavando. E para encerrar, e quando eles estão cavando, terminam de cavar, a madrugada está virando, o dia está próximo a raiar, eles vão fazer uma oferta. Estão ofertando ao Senhor em adoração, estão ofertando ao Senhor os seus sacrifícios. E quando eles estão ofertando, o sol raia, eles saem de cena. E quando os primeiros raios de sol começam a bater naquelas águas que tinham enchido aquele vale, a Bíblia diz que o inimigo que vem contra observa que a água está avermelhada e diz: eles se desentenderam, eles se mataram, isso aqui é sangue. Mas enquanto os inimigos iam sangue e maldição, porque sangue para eles era maldição, sangue para nós é remissão, sangue para nós é transformação, sangue para nós é aliança. Quando eles viam sangue, enquanto os inimigos viam sangue e maldição, eles viam sangue e diziam: é a nossa vitória, e a nossa vitória é pelo sangue. E quando eles entram, os inimigos entram naquele vale, eles são agora pegos de surpresa e todos vão morrer ali. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Deus,